Olá amigos, o TV Sul Esporte está no ar nessa sexta-feira, dia 22 de fevereiro de 2013. Meu querido Cris, sexta-feira de verão mesmo, viu? Eu não sou Zé Luiz, mas eu tô gostando também. Sexta-feira ensolarada, sexta-feira de verão. Hoje é dia da cervejinha? Da cerveja também, então todo mundo tá rindo à toa hoje. Boa tarde a todo mundo, que se passa a todo mundo. Quero mandar um que se passa especial para a Dona Maria e o Sr. Jamil Santos, Jardim Orminda. Eles me encontraram esses dias e pediram um que se passa especial para hoje, aniversário de casamento deles. Tudo de bom para vocês, felicidade, que se passa, ano. Com muito prazer, estamos recebendo aqui o treinador da equipe de futsal da cidade de Guaxupé, que irá nos representar na futura Taça EPTV. O Rodrigo Santoni aqui, tá tudo bem? Boa tarde, Donato. Boa tarde, amigos da bancada aí. Pessoal que está em casa, é um prazer estar aqui com vocês. E pra gente comentar um pouco aí da nossa seleção, do nosso esporte aí da cidade. E sempre que for convidado, um prazer estarei aqui com vocês. Parabenizar pelo programa aí de muita audiência. E sempre as portas estão abertas para vocês aí. Conosco também o secretário de Cultura, Esporte e Turismo da cidade de Guaxupé, o Marcos Bulete. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Donato? Boa tarde, Cris, Diguita. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar um pouquinho sobre o esporte de nossa cidade. Deixa eu mandar um abraço muito especial, é a Placida, nossa companheira aqui, que está sempre com a minha mãe, conosco há muitos anos, está fazendo aniversário hoje. Cida, um grande abraço para você, muita saúde, muita paz e muito obrigado pelo carinho que você sempre tem com a minha mãe, tá? Tudo de bom. Bem, Diguita, saiu a convocação da seleção guaxupena de futsal? Então, Donato, Marquinhos aqui, quero agradecer também, primeiramente, pela oportunidade de mais uma vez estar tomando conta da seleção. É um trabalho um pouco diferente das categorias de base que a gente já faz, porque devido ao grande compromisso de trabalho, estudo, acaba acarretando alguns fatores que influenciam negativamente dentro do treinamento, mas conversando com o professor aqui, o Marquinhos, ele tem também uma grande bagagem dentro do esporte, a gente achou melhor já começar o trabalho né? A partir da terça-feira agora. E eu tô com a seleção aqui, se me permite. Lógico! Vamos saber os convocados que representarão a nossa cidade nas futuras competições de futsal, né, Cris? Eu tô nela ou ainda não? Não, você tá fazendo parte aqui, Cris. Você é meu ala esquerda. Então vamos lá, Donato. Eu lembrar pro pessoal que os treinos vão acontecer na terça e quinta-feira, das 8h30 às 22h30, às 10h30 da noite, né? E aos sábados, para o pessoal que estuda e trabalha, porque tem alguns que trabalham à noite, a gente vai estar marcando aos sábados das 4 às 6 da tarde, no poliesportivo. Então a convocação ficou o seguinte: os goleiros é o Ricardo Testa, o Anderson Negão, o Ronaldo e o Daniel. Esses meninos esses três, o Anderson e o Negão, o Daniel já faziam parte do ano passado, continuou, acrescentei o Ronaldo. Tem o Juca, o grande goleiro do Clube Operário. Infelizmente, por problemas de trabalho, ele não pôde estar conosco. Os fixos: o Binho do Guarani, grande atleta, Chiquinho, Fabão, o Wallace, Jefinho, Danilo Batista e o Dinho. O Dinho é o galão, menino que está conosco também, menino novo, que vai estar fazendo parte dessa renovação aí. Os ala direitos: Julinho, Guilherme Carioca, o Gabi, Pedrinho, o Luiz Flávio e o Carlinhos. O Carlinhos é outro menino de 18 anos, a gente está apostando, irmão do Chiquinho, potencial muito grande dentro do futsal, a gente vai apostar nele esse ano. O ala esquerdo: o Andrezinho, Cláudio Nunes, o Paulo e o Everton, o popular Boiú, que eu gosto muito do futebol dele, apesar dele estar trabalhando, vou contar com ele nos dias que ele não estiver trabalhando, espero que ele possa nos ajudar. E os pivôs: Giovanninho, Marcos Filho, Dodô, Rafael de Túlio, Xuxa, que é uma novidade, que ninguém acha que ele é fixo, mas comigo esse ano eu vou aproveitar ele de pivô, e o Renatinho. Esses são os 26 atletas que a seleção de futsal vai contar esse ano. Desde já quero deixar o convite para a sociedade guaxupeana, para que vá ao poliesportivo acompanhar o treinamento, as portas estarão sempre abertas lá, e ver que a gente vai procurar fazer um trabalho diferenciado, um trabalho com muita honestidade, né? Respeitando todas as individualidades dentro de cada um aqui, o seu programa de casa, de
estudo, família, e a gente vai estar respeitando dentro das possibilidades esses garotos aqui, esses atletas que vão fazer parte da nossa equipe. Bem, antes de nós falarmos sobre essa convocação, o Cris tem as notícias que você passa, né, Cris? Então, nós estamos falando sobre Guaxupé, sobre o que acontece aqui, muito interessante. Rapidinho eu vou falar o que é de novidade hoje no mundo do esporte, especialmente futebol. Como você manifestou hoje, infelizmente, aparentemente, Corinthians vai ter que jogar de portas fechadas todos os restantes jogos da Copa Libertadores e também os torcedores não poderão acompanhar Corinthians em nenhum lugar fora do país. Foi interditado tudo isso pelo Conmebol. Imediatamente, hoje de manhã, inclusive eu estava assistindo, Mário Kobe, que é o presidente do Corinthians, fez uma reunião rápida para determinar qual que será a linha de conduta do Corinthians, porque o Corinthians, apesar que entende tudo o que aconteceu, acha que teria chance de diminuir essa pena de algum modo, e nós vamos ver o que vai acontecer. Prejuízo, só para vocês terem uma ideia do Corinthians, isso seria a situação, seria mais de 9 milhões de reais, inclusive já venderam antecipadamente 80 mil ingressos para esses jogos da Libertadores que seguem aqui em São Paulo. Ronaldinho está de bem com a vida. Todo mundo ficou meio preocupado porque ano passado ele saiu do Flamengo, onde ganhava 1 milhão de reais por mês, e foi para Atlético Mineiro, onde ele acabou ganhando 300 mil reais por mês. Então uma diferença bastante grande, só que em poucos meses, por atingir as metas que foram colocadas tanto pelo Atlético Mineiro como pelo jogador, o salário dele hoje é de novo 1 milhão de reais, e ele muito mais valorizado esse ano do que ano passado. Então, às vezes é bom dar um passo para trás para depois ter 3 mais para frente. Sabe todo mundo qual que é a grande atração hoje em São Paulo? A grande atração em São Paulo hoje se chama Grêmio Osasco. Esse time faz parte da categoria da segunda divisão do Campeonato Paulista. Eles estão liderando esse campeonato. O diretor do time é jogador Vampeta, tetracampeão mundial, jogador do Corinthians. E os 2 atacantes recentemente contratados, Viola, 44 anos, e Dodô, 38 anos de idade. Então, essa é a grande atração. Falando em atacantes, o ataque do Grêmio e do Vanderlei Luxemburgo é poderoso mesmo. Presta atenção nos salários dos 4 atacantes do time. Kleber, 650 mil reais por mês. Barcos, 500 mil reais por mês. Vargas, 500 mil reais por mês. E Marcelo Moreno, 450. Total, 2 milhões e 100 mil reais por mês para esses 4 atacantes que ainda não estão produzindo de acordo com o salário. Você fica falando de tanto dinheiro assim, o Marcos Buled está impressionado, que está precisando de sair para o esporte da cidade de Guaxupé. Eu não posso falar ainda, porque ele não permite, mas eu fiquei sabendo quanto que o orçamento para esporte, assistindo e vendo esses salários aqui, é de chorar, tá, gente? Ele vai ter que fazer milagre, assim como foi com o carnaval que ele fez já, tá? Essas seriam as novidades. Depois eu tenho mais umas novidades sobre o UEFA Europa League que nós vamos falar no próximo bloco. Muito bem, não saia daí, voltaremos já com muito mais esporte para você. Venha para a Univox, internet banda larga, a internet mais rápida da região, planos a partir de R$ 38,00. Na Univox você tem instalação gratuita, equipamento sem custo e suporte técnico 24 horas. Univox, Rua Pereira do Nascimento 240, no centro de Guaxupé. Telefone 3551-5252. Pilates é flexibilidade, é fortalecimento. Pilates é coordenação motora, é relaxamento. Pilates é alívio das tensões e dores crônicas. Faça Pilates e tenha mais qualidade de vida em qualquer idade. Pilates é com a Master Clínica. Ligue, agende seu horário e faça uma aula experimental. 3551-7843.
Materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a sua construção do básico ao acabamento, você encontra tudo em um só lugar, na Guacho Cabos. E agora também na Guacho Cabos você encontra toda a linha de produtos Porto Ferreira, pisos, revestimentos e porcelanato com preços sem igual. Guacho Cabos, Avenida Lídia Puntel de Moraes, Polo Industrial. Telefone 3551-5086. Autoatacado Sul Mineiro, mais produtos, menos dinheiro. Um novo jeito inteligente de economizar. Quanto mais você compra, menos você vai pagar. O Alto Atacado Sul Mineiro é assim: quanto mais você compra, mais barato você paga. Venha conhecer o jeito mais inteligente de economizar. Em Guaxupé, Avenida dos Inconfidentes, 147. Alto Atacado Sul Mineiro, mais produtos, menos dinheiro. No Guaxupé Country Club, o lazer, esporte e a natureza se unem em um só lugar. Várias atividades para associados de todas as idades. Musculação, hidroginástica, futebol de campo e salão, aulas de tênis adulto e infantil e muitas outras atividades. Funcionamento de segunda a sexta das 7 às 22 horas. Sábado e domingo das 7 às 18 horas. Guaxupé Country Club, o mais completo do sul de Minas. Meu querido José Luiz Fernandes, céu de brigadeiro hoje, hein? Pois é, céu de brigadeiro, sexta-feira, fantástico, um calor muito legal, muito bom. E nada melhor que sexta-feira, o que é? Dia Internacional da Cerveja. Agora, se for beber, não dirija, viu, Donácio? Tá dando cana, viu? Ou então vá a pé e volte de táxi. É verdade, tem que cumprir a lei, né? Você tem um recadinho aí da Univox? Pois é, Donácio, nós estamos aqui com a Univox, instalação gratuita, suporte técnico 24 horas, mensalidade fixa, equipamentos sem custo, suporte 24 horas. Univox é a internet banda larga mais rápida da região. Para você ter uma ideia, 1 mega, R$ 58. E a Univox fica ali na rua Pereira do Nascimento, o telefone 3551-5252. Bem, Marcos, está aí a convocação da seleção de Guaxupé, que irá representar a nossa cidade. Agora, uma situação que muitos falam é que esses atletas, jogadores, terão que ter algo mais. De repente, largar um pouco do seu trabalho, do seu estudo e dedicar para que possam representar muito bem a nossa cidade. E, é claro, tem que existir uma retaguarda. Algum tipo de benefício os jogadores terão por estar representando a cidade, por estar treinando aí terça, quinta e sábado? Ô, Donácio, é difícil te falar. Eu tive reunião com eles na terça-feira e eu deixei claro para eles o seguinte, que nesse primeiro momento, a única coisa que eu posso prometer a eles é não prometer absolutamente nada. Ou eles confiam no Marcos e no Diguita, ou então eles estavam abertos a entender que eu não posso assumir compromissos, né? E isso é uma conduta que a gente está tomando em todas as decisões que a gente faz. Lógico que algumas coisas irão acontecer, existem conversas nos bastidores nessas semanas, eu estou correndo atrás de algumas coisas. Eu estive em Belo Horizonte quarta-feira, volto segunda-feira. Eles não vão ficar desamparados dentro do que a gente, como secretário de esporte, como técnico de futsal, acha que é necessário. Mas eu não posso prometer nada a eles a não ser compromisso com a causa de disputar uma competições adulta. Que seja EPTV, que seja a Copa Alterosa, que seja a Liga Rio Pardense, é esse comprometimento, estar no processo, sabedor das dificuldades, sabedor do que nós temos que conseguir e o que a gente tem que buscar. Quer dizer que você está procurando valores tanto na área pública quanto na área privada, para dar condições melhores para que eles possam efetivamente representar bem a nossa cidade. Sim. Eu sei, como técnico que fui, eu sei qual que é a necessidade básica de uma equipe para o Diguita formar a sua equipe. Eu sei o que eles precisam como jogadores representando uma cidade para que a gente melhore o potencial técnico deles. São 26 atletas que eu conheço como ex-técnico e sei do potencial deles e sei o que a gente pode oferecer.
Então, eu estou indo atrás, por exemplo, eu saio daqui, eu tenho hoje duas reuniões com empresas privadas. Eu estou indo buscar um aporte. Eu tive reunião com o secretário de Estado. Acabo há uma hora atrás de ter reunião com o jurídico da prefeitura para buscar mecanismos legais para conseguir esse suporte. Só que eu não posso chegar aqui numa televisão com o grande público que assiste, a audiência que tem, e falar que eu vou prometer A, B, C, D e chegar daqui um mês eu não conseguir prometer nada. Aí eu tenho 4 anos de trabalho totalmente sem crédito. Mas você está voltando em Belo Horizonte, as notícias pelo menos são boas? As perspectivas positivas? As notícias são ótimas, mas elas continuarão guardadas até que a gente tenha. Mas isso é bom. Sim, até que a gente tenha assinado no papel, porque como vocês sabem, o tempo de um poder público é diferente do da nossa necessidade. Então, nós estivemos lá, o secretário Eros nos recebeu cordialmente, junto com o prefeito, tá? Esteve eu, Jarbinhas, o secretário jurídico, com o secretário do Estado. Nós fomos fazer alguns pedidos e foi prontificamente aceito os pedidos. Isso não significa que amanhã já vai acontecer, mas as portas do Estado de Minas Gerais para o município de Guaxupé estão abertas. Zé Luiz, rapidinho aí os resultados da Liga lá da Europa, né? E nós tivemos muitos jogos ontem, destaques, alguns destaques. O Atlético de Madrid venceu 1-0 o Rubin Kazan, lá da Rússia. Para a tristeza do meu amigo Cris, que acabou de sair, o Estrela de Bucareste, que era o seu principal rival, se classificou nos pênaltis frente ao Ajax. Já o outro time perdeu de 3-0, o Cluj, e está fora. O Chelsea venceu o Sparta de Praga, aliás, empatou 1-1. O Napoli perdeu para o Vitória Pilsen por 2-0. O Lazio venceu 2-0 o Borussia de Mönchengladbach. E esses são alguns resultados, temos vários aí, mas durante a semana próxima semana a gente dará essa classificação, inclusive da Liga Europa. Muito bem, voltaremos já com o Marcos Buled, com o Diguita, para falarmos do esporte da nossa cidade e também dos campeonatos regionais. Toca Som e Instrumentos. Novos violões e guitarras, caixas de som, instrumentos de sopro e tudo o que você pensar em cabos, encordoamentos, microfones e muito mais. Aproveite a oportunidade que a Toca oferece a você de realizar o seu sonho musical em 10 vezes no cartão. Toca Som e Instrumentos. Para garantir que a água sempre chegue pura e tratada para mais de 13 milhões de mineiros, a Copasa também precisa ajudar a proteger os nossos rios. É por isso que nunca se investiu tanto em tratamento de esgoto em Minas. Nos últimos anos, o número de estações de tratamento cresceu de 34 para 118 e outras 79 estão em construção. Foram implantados mais de 8.000 quilômetros de redes de esgoto. Em linha reta, daria para ligar o Brasil a Portugal. Isso proporcionou um aumento de 70% na população atendida, garantindo mais saúde e qualidade de vida para todos os mineiros. A gente não percebe mais o mau cheiro que havia no córrego, nos sentimos mais respeitados, melhora muito para a gente, principalmente a qualidade de vida, né? A Copasa também está recuperando a bacia do Rio Paraupeba e a Lagoa da Pampulha. E todo esse trabalho está ajudando a trazer os peixes e a vida de volta aos nossos rios. Minas vai bem quando os mineiros vão bem. Venha conhecer a Casa das Máquinas. Agora toda loja em 10 vezes no cartão. A loja mais completa em vendas e assistência em calculadoras, máquinas de algodão doce, máquinas de costura e balanças eletrônicas, cortadores de frios, moedores de carne e café, serras de fita, refresqueiras e fritadeiras elétricas, liquidificadores industriais e muito mais. Toda a linha para montagem de açougue, padaria e muito mais. Venda de impressoras fiscais e programas para nota fiscal eletrônica. Conheça nossa sobreloja com toda a linha de móveis para escritório. Casa das Máquinas. Rua Dona Delfina 166. Natal Celulares.
desbloqueio, aparelhos e antenas celular rural, mini modems para a internet, venda de máquinas fotográficas, GPS, tablets, telefones sem fio e acessórios para a informática, recarga de todas as operadoras. Natal Celulares, localizado à Avenida Conde Ribeiro do Vale, 468, telefone 3551-5731. Vamos falar do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Teremos uma partida aqui em Guaxupé, no Carlos Costa Monteiro, nesse domingo às 10 horas e 30 minutos, entre o Poços de Caldas e o Tricordiano. E nós fomos lá no estádio saber como é que está a preparação para essa partida. Amigos do TV Sul Esporte, estamos aqui no Carlos Costa Monteiro. O Carlos Costa Monteiro que será o palco de uma partida nesse próximo domingo pelo Campeonato Mineiro do Módulo 2, entre as equipes do Poços de Caldas, o Vulcão e o Tricordiano de Três Corações. É uma partida válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 2. E como vocês estão vendo, o campo está sendo preparado, a grama foi aparada e vamos saber como estão os preparativos para recebermos esse grande jogo pelo Campeonato Mineiro do Módulo 2. Estamos com o Luiz Carlos Leite, nosso conhecido Luizão, ele que é um dos responsáveis aqui pelo Carlos Costa Monteiro. Bem, Luizão, a partir de quando que você recebeu o comunicado a respeito da partida no próximo domingo aqui em Guaxupé entre o Vulcão de Poços de Caldas e o Tricordiano? Ué, fomos pegos de surpresa. Na sexta-feira à noite, me encontrei com o Donácio. E o próprio Donácio ficou sabendo há pouco momento, daquele dia, que na outra semana teria esse jogo entre o Vulcão e o Tricordiano. Aí já na segunda-feira, o chefe do departamento de esporte, o Buled, já comunicou, confirmando que realmente haverá esse jogo. Aí nós já começamos a providência da podagem da grama, estamos podando, rastelando, limpando os vestiários, lavando. E amanhã a gente já pensa em fazer a marcação do campo, aquela rotina, deixar o palco preparado, né? Então o torcedor, as equipes que virão até o Carlos Costa Monteiro encontrarão tudo da maneira que tem que ser, os vestiários limpos. Você está deixando aí o vestiário da arquibancada coberta e também o vestiário do tobogão para uso das duas equipes, né? Os vestiários vai estar em aberto para eles, para o visitante, o mandante. Ou seja, para o domingo às 10h30, aqui no Carlos Costa Monteiro, grama parada, campo marcado, a rede colocada da maneira que deve ser feito, para que não só os guaxupeanos que possam acompanhar essa partida, como também os visitantes das outras cidades. Né? Não, o pessoal que vem já está até acostumado com a esportiva, de jogo esportivo, é aquela rotina normal, o campo preparado, tudo certo, sem problema nenhum. Quem vir pode vir tranquilo que... Nós, há pouco tempo, há poucos meses, com a esportiva jogando aqui, a gente sempre faz, toda semana tem que fazer essa rotina de serviço, né? Mas o campo vai estar bonito, bacana, sem problema nenhum. Além desse jogo Poços de Caldas e Tricordiano em Guaxupé, nós teremos pela segunda rodada o Uberaba e Patrocinense, o clássico Zé Luiz, lá de Patos de Minas, Mamoré e o RT. Vai pegar fogo naquela cidade. Fogo lá. Vai sair fogo. O Betim vai receber o Minas e o Democrata vai receber o Social. Esses são os jogos aí do Campeonato Mineiro do Módulo 2 para esse final de semana. Marcos, teremos jogos do Campeonato Mineiro do Módulo 2 nesse domingo aqui em Guaxupé. E campeonato na nossa cidade, a nível municipal, a partir de quando? Nós estamos começando a fazer, nós estamos entrando na etapa de planejamento, tá? Então eu já tive reuniões com os professores, com o pessoal da divisão de esporte, para que a gente possa estruturar os campeonatos de futsal, industrial e no segundo semestre primavera, para que nós possamos ter o Master, o Quarentão, depois o 35, depois o Municipal de Campo. Então a gente está nesse processo. Tivemos reuniões ontem sobre a questão de arbitragem, o campo, como vocês viram, até quarta, quinta da semana que vem,
todos os campos do município já vão estar em condições de uso do seu campo. Talvez ainda não esteja do jeito que nós pretendíamos, que é a parte estrutural completa do estádio e dos campos do município, e está 100%. Mas o campo em condição de jogo a gente vai estar deixando para esse primeiro momento. Então, dentro em breve já teremos novidades. Sim, eu acho que a partir do dia 20 de março, 15, 20 de março, a gente já esteja aí divulgando reuniões com as equipes para que possa ter todo esse planejamento e uma agenda que seja viável para quem gosta de praticar esporte. Assim, vocês estão dando um certo tempo, um espaço maior, justamente para que tudo seja feito dentro de um planejamento, né, Marcos? Sim, sim. Em cima de recursos, sim, de uma base para que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível. É que o Zé Luiz sempre fala, planejamento. Sem dúvida nenhuma, uma palavra mágica essa. Planejamento é o que a gente está tentando fazer. Esse primeiro ano ele é complexo porque nós estamos tentando criar uma estrutura. Nós vamos ter acertos, vamos ter erros, aí compete a equipe da divisão ir monitorando para que nos próximos anos a gente evolua. Por isso que nós não conversamos ainda, não divulgamos nada com relação a campeonato, a regulamento, porque a gente está tentando, a hora que chamar os representantes, já está tudo no papel pronto e que eles entendam qual que é o processo que a gente vai estar tentando para os próximos anos. Terceira rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 1, nós tivemos um jogo já, que foi aquele Cruzeiro e Atlético, reinauguração do Mineirão, viu, Zé? Foi 2-1 para o Cruzeiro. Aí nós teremos, dia 23, amanhã, Tombense e Nacional, Araxá e América de Teófilo Otoni. No domingo, nós teremos às 10 horas, Boa Esporte contra o Tupi. O Boa contratou o Betinho, aquele que fez o gol do Palmeiras na final da Copa do Brasil, viu, Zé? Centroavante. O Boa tá reforçando, hein? Os times se armando. E o América Mineiro vai enfrentar a Caldense. Você sabia que o Gilson Kleina já foi treinador da Caldense? Gilson Kleina? Em 2005. E hoje está no Palmeiras, tá vendo? E o Guarani de Divinópolis vai receber o Vila Nova de Nova Lima. Tá aí a rodada do Campeonato Mineiro desse final de semana. E o Paulistão, Zé? O Paulistão tem rodada completa nesse final de semana. Aliás, hoje nós temos 2 jogos. Mogi Mirim e Oeste jogando em Mogi Mirim. Paulista e Atlético de Sorocaba jogando no Jaime Sintra em Jundiaí. Amanhã, São Paulo e Linense no Morumbi. Mirassol e São Caetano lá em Mirassol. Botafogo recebe o Penapolense lá no Estádio Santa Cruz. Jogos do sábado. No domingo, Bragantino e Corinthians no Urabia Bichedi, lá em Bragança Paulista. Palmeiras e União Barbarense no Pacaembu. Santos e 15 de Piracicaba na Vila Belmiro. Ituano e Guarani jogam no Novelli Júnior em Itu. Ponte Preta e São Bernardo no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta, líder do campeonato, recebe o São Bernardo, que atualmente já não é mais o Lanterninha. O Lanterninha é o São Caetano. Marcos, você acha que para esse ano nós podemos ter algumas melhorias na estrutura das praças esportivas? Eu acho difícil. Acho difícil. A gente pensar na estrutura física, eu acho difícil. O que a gente quer tentar é fazer com que elas estejam em condições de uso para esse primeiro ano, tá? Nós temos um projeto que nós já lançamos, que ainda vai ser divulgado, a gente vai vir passar para vocês, que é o projeto Bola em Jogo, que consiste num trabalho de iniciação. Os professores estão dando aulas em algumas quadras do município de bairro que possibilitam isso. Existe um projeto de revitalização do Bela Vista e que a quadra da cidadania do Bela Vista seja um centro de excelência de categorias de base. Então existem algumas coisas acontecendo, grandes melhorias assim que você fala assim estruturalmente se mostrou um resultado. É difícil pelo orçamento que a gente tem. O que a gente pode dizer que já aconteceu, que é concreto? O campo do poliesportivo, nós conseguimos um convênio, já está aqui em Guaxupé o projeto, então ele deve estar retornando para Belo Horizonte para que a pista de atletismo e o campo eles se tornem viáveis de uso
acredito, até o segundo semestre, tá? Isso a gente já conseguiu, Isso? já tá na fase de projeto, já tá com o arquiteto para finalizar a parte de gramado, a parte da pista de atletismo, então isso já é uma coisa que a gente conseguiu. Podemos bater o carimbo, confirmado? Tá confirmado, eu não sei a data, aí depende da Secretaria da de Estado, mas isso já está aqui com a parte de arquitetura e engenheiros para que retorne e a partir daí aconteça a execução. Bem, Diga, acredito que você esteja muito motivado aí com essa seleção, você é um profissional que conhece muito do futsal, fez estágios para fora, está acompanhando sempre a evolução do nosso futsal e eu acredito que está vindo com a carga total para esse ano, né? Com certeza, Donato. A gente sempre está preparando aí, sempre buscando os cursos para a gente estar aprendendo, porque a gente sabe pouco, né? Dessa parte a gente, cada dia que passa, aprende um pouco, mas com certeza estou bem motivado e a gente vai fazer uma boa IPTV, está bem preparado para a gente lotar aquele pós-esportivo lá. Olha, nós iremos marcar novamente com o Marcos Buled, com o Diguito, outro programa, porque aqui, já deu o sinalzinho lá. Hoje. O Luiz Fernando já falou. O Luiz está com fome, ele disse que não almoçou ainda, está com fome. Mas muito obrigado, viu, Marcos? Obrigado. Diguita, Zé Luiz, muito obrigado. Chegamos ao final de mais um TV Sul Esporte. Um ótimo final de semana a todos. Se Deus quiser, nós voltaremos segunda-feira ao vivo. Até lá.